Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos por aqui para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje nós iremos conversar sobre o trabalho e a produção na cidade. Como se dão as relações entre trabalhador, entre os patrões, as pessoas que trabalham todos os dias para conseguir aí receber, ter dinheiro para sobreviver. A gente vai falar sobre isso, como isso acontece na cidade, onde as pessoas costumam trabalhar, quais são os setores mais presentes na cidade. E vocês estão prontos? Estão prontas para mais uma aula? Coisa boa, nós estamos por aqui, porque você sabe que eu não estou sozinho aqui no estúdio, né? Tá vendo já aí no cantinho da tela a Késia fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para todos e todas que estão acompanhando. Por trás das câmeras vocês não conseguem ver, mas também tem uma produção fazendo um belo trabalho para fazer com que essa aula ela chegue para você da melhor forma possível. Então vamos seguir nossa aula de Geografia, que vai tratar sobre a cidade, sobre o trabalho, as relações de produção na cidade. E eu trouxe uma frase para a gente de um Chico Science, né, de um cantor, não sei se vocês conhecem o Chico Science, e ele fala sobre isso também, essas relações que acontecem na cidade, em uma das suas músicas, chamada A Cidade, inclusive, e o trecho diz assim, ó, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Nessa frase, né, nesses versos aí, ele está tratando do crescimento da cidade. A cidade realmente ela não para um minuto sequer. Se você andar aqui no centro da cidade do Recife, nesse horário da manhã, que nós estamos aqui nessa aula, no horário da manhã ou no horário da tarde, se você estiver assistindo, mas se você estiver assistindo também no horário da noite, em qualquer horário, a cidade vai estar em movimento. Claro que em determinados períodos vai ter mais gente circulando, e em outros não. Geralmente no horário da noite, né, quando a noite vai chegando, entrando pela madrugada, a cidade ela fica mais vazia, mais deserta. Porém, existem vários serviços que funcionam nesse período também de fluxo menor de pessoas. Então, realmente a cidade ela não para e ela cresce cada vez mais. Basta você circular por aqui, pelo centro até nos bairros, que você vai observar várias construções acontecendo o tempo todo. Então ela está sempre crescendo. Quando ele diz que o de cima sobe e o de baixo desce, ele está falando das desigualdades sociais, que infelizmente são bem acentuadas também nos grandes centros urbanos. Nós vamos ter prédios de luxo, né? Prédios cada vez mais modernos, né? Nós vamos ter pessoas com grande poder aquisitivo nas cidades, que as que estão no alto, que as que cada vez sobem. Mas também nós vamos ter, em contraste, pessoas que vivem nas ruas também ainda, né? Então, enquanto nós temos pessoas com grande poder aquisitivo, nós temos também pessoas que moram nas ruas, que não tem nem onde morar, né? Não tem a sua própria moradia, não tem a sua casa, e ela vive nas ruas aqui do centro do Recife. E a gente encontra essa desigualdade social também. E aí, quando eu penso no setor de comércio e serviços, nós vamos encontrar as pessoas que trabalham, têm carteira assinada, elas trabalham todos os dias, recebem todo final do mês, mas também nós temos as pessoas do comércio, do trabalho informal. Então, existe esse contraste, o informal, as pessoas que vendem ali nas paradas de ônibus, vendem pipoca, vendem água, são pessoas que estão nesse comércio, trabalhando de forma informal. E aí nós temos todo esse cenário, né? A cidade que cresce cada vez mais e essa desigualdade social presente também. Pessoas com poder aquisitivo, pessoas que recebem muito, pessoas que ganham muito dinheiro e também pessoas que vivem na linha da miséria, na pobreza, que não tem, né, a garantia de que vai ter, por exemplo, um café da manhã, de que vai ter um almoço, de que vai ter uma janta. E aí são situações bem precárias que acontecem também na nossa cidade e em outras cidades espalhadas pelo nosso país. Mas, quando a gente pensa nesse processo aí da nossa cidade, nós vamos ter circulando, né, em sua maioria, os produtos e serviços. Então, produtos e serviços, eu coloquei aqui nesse ciclo, no centro do ciclo aí do produto e serviço, o dinheiro, o capital. As pessoas vão oferecer o seu tempo,
também pensando em receber no final do mês ou quinzenalmente, elas vão oferecer um serviço para as pessoas que estão precisando. E aí, quando a gente oferece esse serviço, a gente cobra um valor por esse serviço. E também nós temos os produtos que circulam nas cidades. Então, as pessoas que precisam, por exemplo, comprar uma roupa, comprar um sapato, adquirir um determinado bem, tudo isso vai girar em torno desse capital, vai fazer com que a economia circule. Então, quanto mais produtos, quanto mais serviços oferecidos, mais dinheiro vai estar circulando aí nesse ciclo. E é assim que a cidade ela vai acontecendo, ela vai se mantendo. Se eu tenho, por exemplo, num determinado espaço, a necessidade, uma demanda de pessoas que precisam fazer compras, aí o que acontece? Isso existe em estudos, alguém vai lá e abre um supermercado que vai oferecer produtos para essas pessoas. Se numa determinada região começa a se construir um prédio residencial, as pessoas vão estar morando nesse prédio e outras vão pensar assim: quem está morando nesse prédio vai querer fazer um lanche. Quem está morando nesse prédio vai querer comprar algo. Então, nas redondezas começam a surgir supermercados, farmácias, padarias, justamente pensando nesse público que está ali surgindo, nessa demanda que surge. E assim vai crescendo cada vez mais a cidade, pensando nesse trabalho. Então, sempre que você precisa de alguma coisa, precisa consertar algo, até eu coloquei o exemplo aí de uma chave. Você perdeu a chave da sua casa, você quer fazer a cópia de uma chave. Você não consegue fazer isso na sua casa se você, por exemplo, não for um chaveiro, se seu pai, por exemplo, não é um chaveiro. Então, você quer fazer a cópia de uma chave, você vai procurar alguém para fazer isso. É trabalho. Então, as pessoas vão estar sempre oferecendo esses serviços, esses produtos, isso vai estar acontecendo aí na cidade. Então, quando a gente pensa que as pessoas saem todos os dias de manhã, naqueles horários de pico, 6, 7 horas da manhã, para pegar os ônibus que estão lotados, o metrô, todas, ou a maioria dessas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, estão saindo dos bairros e vindo para o centro da cidade para trabalhar. Pois é, trabalho. E aí, quando a gente pensa esse trabalho na cidade, o que seria esse trabalho na cidade? Então, seria justamente as atividades que são realizadas aí pelas pessoas. As pessoas saem todos os dias para um trabalho que vai ser realizado na cidade e aí, nesse trabalho, ela vai receber por esse trabalho. E por que receber? Qual a necessidade disso? Bom, se você quiser, por exemplo, almoçar, você vai precisar ir para um determinado restaurante, por exemplo, e comprar o almoço. Ah, não, eu quero fazer o almoço em casa, mas você vai precisar comprar os produtos para fazer esse almoço. Quando você vai fazer o almoço, você vai precisar ter o gás de cozinha para cozinhar esse almoço. E depois você vai precisar também da água para lavar os pratos. E tudo isso, gás de cozinha, os materiais do almoço, a água que você utiliza, tudo isso custa, tem gastos. Você vai precisar, então, trabalhar para ter esse dinheiro para poder pagar essas coisas. E assim vai circulando a economia. Então, não tem como a gente, por exemplo, hoje pensar numa determinada qualidade de vida, em algo que a gente faça, onde a gente consiga fazer, por exemplo, de forma gratuita. Né? Ah, eu vou conseguir roupas, eu vou conseguir me alimentar, eu vou conseguir beber água, eu vou conseguir fazer uma viagem, enfim. Tudo que a gente vai pensar em fazer tem essa relação aí com o dinheiro, com o financeiro. E aí, claro, as pessoas vão buscar isso em trabalho. Que esses trabalhos, na grande maioria das vezes, a gente encontra aqui nos centros urbanos. Por quê? O grande centro aqui, o centro da cidade do Recife. Porque aqui nós vamos encontrar principalmente muitas lojas, comércios, locais que vão oferecer determinados serviços e essas pessoas vão trabalhar lá para receber e aí garantir a sua sobrevivência. Agora, quando a gente pensa na cidade, né, aqui onde nós estamos, quais são as principais atividades? Então, as pessoas saem dos seus bairros, vão para a cidade para conseguir um trabalho, e aí esse trabalho, no final do mês, esse trabalho vai ser remunerado. Mas aí eu te pergunto, quais são as principais atividades que nós encontramos na cidade? Você já parou para pensar? O pessoal aí da sua casa, da sua família, de repente o pessoal que está trabalhando, as pessoas vão fazer o que nas cidades? Tem muita coisa, né?
Mas aí já colocou aqui como uma primeira opção os comércios. A gente vai encontrar várias lojas, vários comércios de várias áreas diferentes, separados ou em ruas específicas ou até nos shopping centers. E tem vários aqui na cidade do Recife. Então você pensa num shopping com várias lojas. Então, se tem várias lojas, tem a necessidade de ter várias pessoas trabalhando. Quando a gente, por exemplo, chega numa época de final de ano, que geralmente as pessoas costumam comprar mais, vai comprar uma roupa nova, vai comprar um tênis novo, e aí você chega numa loja, por exemplo, de sapatos, de tênis, e você vai encontrar vários vendedores ali disponíveis, né, querendo vender, te ajudando aí a fazer a escolha. São pessoas que estão ali trabalhando todos os dias. É a necessidade do mercado. E aí nós temos comércios. Mas além dos comércios, nós temos o serviço também. Porque da mesma forma, por exemplo, que uma pessoa vai lá e precisa comprar um tênis, outro precisa cortar o cabelo. E aí você vai numa barbearia ou vai num salão de beleza, e aí serviços, precisa ter pessoas lá. Então, se vai uma mulher num salão de beleza, ela vai cortar os cabelos, precisa uma pessoa especializada ali para cortar o cabelo dela. Vai pintar as unhas, então precisa ter alguém também para fazer isso. Nós temos o comércio, nós temos serviços, e esses serviços são variados. E, além disso, nós temos indústrias também de produção. A gente tem as fábricas, as indústrias que produzem diversos materiais. E isso também a gente encontra como atividades principais aí do trabalho. E aí, quando eu penso no comércio, nós temos aí aquele que vai ser estabelecido entre compra e venda de produtos. E aí eu tenho barracas, lojas, mercados, várias opções aí que são ligadas ao comércio, né? A gente sabe muito bem. Isso não acontece não só nos centros urbanos, não só acontece na cidade, não. Aí no seu bairro também deve ter muitas lojas, né? Deve ter muito comércio por aí também. Por quê? Onde existem pessoas, essas pessoas têm a necessidade de adquirir coisas. Então, por exemplo, uma padaria. Com certeza, geralmente, naquele horário ali de 5, 5 e meia da tarde, quando as pessoas estão chegando do trabalho, geralmente a padaria está mais cheia. Ou seja, porque as pessoas têm a necessidade de comprar ali a janta. E aí tem gente que vai comprar um pão, vai comprar um queijo, vai comprar um leite. E aí, se não tivesse essa padaria próxima aí do seu bairro, com certeza você teria que se direcionar para outros espaços. Então, esse comércio ele vai sendo direcionado pela necessidade das pessoas, né? O que é que as pessoas precisam naquele espaço, o que é que as pessoas precisam naquele momento. Então, tem comércio, tem muito. Serviços. Então, os serviços, como eu falei para vocês, os mais variados. Então, é a realização, que seria esse serviço? É a realização de um trabalho por um determinado valor. E aí eu tenho os bancos, as escolas, os hospitais, eles produzem, eles têm ali um serviço, eles oferecem um determinado serviço por um valor X. É claro que nós temos os bancos, as escolas e os hospitais públicos. Então você pode ir a um hospital, ter uma consulta e você não vai pagar nada por isso. Você também pode frequentar a escola, como a nossa aqui, Rede Municipal do Recife. Você frequenta a escola e você não paga uma mensalidade por mês. E bancos também que as pessoas utilizam dessa forma e pagam poucas taxas ou quase nenhuma taxa. Mas assim, em outras situações, existem os espaços privados, os serviços privados. Existem escolas que não são públicas, existem as escolas privadas. E para estudar nessa escola privada, existe uma mensalidade que a pessoa tem que pagar por mês. Existem também as consultas particulares, os pequenos consultórios, onde as pessoas precisam de uma especialidade de uma forma mais rápida do que o serviço público, e aí você vai pagar por esse serviço, né? Existe um médico ali que ele recebe pelaquela consulta que você vai fazer. Então, serviços. Então, tem o comércio, serviços. E aí, claro, nós temos as indústrias, né? E aí vai trabalhar com a fabricação de produtos em grande quantidade. Nós temos aqui na cidade também e aí, pequenas e grandes indústrias que trabalham justamente na produção. Todos esses materiais que a gente precisa, por exemplo, se eu vou na loja comprar um tênis, o tênis está lá para ser vendido.
mas ele passou por um processo de fabricação antes. Existe a fábrica desses tênis, existe a fábrica da roupa. Às vezes elas se encontram nos grandes centros urbanos, mas hoje também há uma cultura das fábricas, por elas terem uma extensão maior, elas se direcionarem mais afastadas dos grandes centros urbanos. Então, por exemplo, fábricas de carro, fábricas de roupa, de sapatos, e eles produzem isso em grande escala. Então, por exemplo, eu citar uma loja que vende essa camisa aqui, né, uma camisa polo. Ela vende essa camisa, mas quando você entra na loja, você vai encontrar no tamanho G, por exemplo, várias. Num espaço ali você vai encontrar umas 20, só do tamanho G, 15, 20 camisas iguaizinhas a essa aqui. Numa determinada loja, vamos dizer que seja a loja Recife, loja Roupa Recife. Então você vai encontrar nessa loja Roupa Recife, aqui no centro, essas camisas. Mas se você tiver essa mesma loja, loja Roupa Recife, em outro lugar, vai ter essa mesma camisa lá em grande quantidade. Ou seja, isso precisou ser produzido em algum lugar, em alguma indústria, em alguma fábrica. Porque não é assim, eu estou falando um exemplo simples, né, que é só a camisa, mas tem vários produtos na loja de outras estampas e ele produz em grande quantidade. Então isso precisa também ser produzido e chegar no comércio para ser comercializado, para ser vendido. E aí eu penso, nesse local que vocês estão vendo aí, que local é esse? É um local muito comum, né? Aqui na cidade, né? Que local é esse? Eu poderia dizer que é uma loja de conveniência, eu poderia dizer que é um pequeno mercado, uma mercearia, não é isso? Esse é o espaço que está sendo representado aí. Agora, quem trabalha nesse local? Pela imagem, eu já percebo que eu tenho uma mulher, uma pessoa que está aí no caixa, né? Tem uma pessoa no caixa. Mas num espaço como esse, além da pessoa que está no caixa, eu tenho que ter alguém que vai limpar o espaço, eu tenho que ter uma pessoa que vai repor os produtos na prateleira, eu tenho que ter aquela pessoa que vai organizar isso, eu tenho que a pessoa que vai fazer os contratos, né? Que vai contratar as pessoas, que vai trabalhar ali fazendo as contas, os cálculos no final do mês, eu preciso ter uma pessoa para administrar. Então, mesmo sendo um espaço pequeno, nós vamos ter um monte de gente trabalhando para que a coisa ela funcione. Agora, o que essas pessoas da imagem aí estão fazendo? Nós temos justamente essa relação que acontece na cidade, da compra e venda de produtos. Eu tenho um local específico, e aí eu posso dizer que é um supermercado, que vende o produto e tem a pessoa que está ali comprando o produto. E é isso que a gente vai encontrar na cidade, nessa relação do comércio, nessa relação do trabalho. Alguém que vai estar trabalhando, oferecendo um serviço ou vendendo um produto, e a outra que precisa e vai lá comprar. Aí tem mais uma perguntinha aí para a gente, que diz assim: em que outros locais vamos para comprar o que precisamos para viver? E aí? Tem muita coisa, né? Então eu posso ir no mercado, eu posso ir numa padaria, eu posso ir num local onde vende água. Então nós temos uma série de opções na cidade onde nós vamos fazer essa compra de produtos. Isso precisa estar funcionando lá o tempo todo. É muita coisa, né? A cidade ela está sempre crescendo. E aí eu trouxe algumas coisas que nós temos, nós encontramos na nossa cidade. Eu tenho centro comercial, né, locais onde vai ter aí um monte de loja vendendo um monte de coisa. Eu tenho escolas, indústrias, restaurantes, mercados, hospitais, terminais rodoviários onde as pessoas vão utilizar para circular. Então tem a estação do metrô, tem muita coisa. A cidade ela está sempre em movimento, tem muita coisa acontecendo e se a gente pensar, todos esses espaços são importantes, tem pessoas trabalhando lá o dia inteiro, tem pessoas que estão ali dedicando o seu tempo para receber um determinado salário. Você está aqui acompanhando essa aula, está estudando, aí você vai passar quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, tudo isso pensando no futuro. E eu já sei que você deve ter ouvido essa frase em algum momento. Tem que estudar para ser alguém na vida. Exatamente, você vai estudando para conseguir um emprego melhor e nesse emprego você receber, continuar sobrevivendo e assim vai seguindo a vida. Bom, nossa aula já está chegando ao fim, eu quero deixar aqui para vocês uma proposta que é o seguinte: escreva o nome de uma profissão para cada um desses espaços a seguir. No centro comercial, qual a profissão que a gente encontra lá no centro comercial? Nas escolas, nas indústrias, nos restaurantes, nos mercados, nos hospitais, nos terminais rodoviários.
Coloca uma profissão para cada um desses daí. Muito simples, muito fácil. Nossa aula, infelizmente, já chegou no finalzinho, né? No instante passa, acabou. Mas te preocupa não, que já já tem outra. Tchau, tchau.